responsável. Esse lobo frontal, ele é responsável pela cognição, pelos pensamentos e pelo raciocínio, a parte da frente aqui. Ok? Essa parte da frente aqui. Essa parte aqui, logo em seguida aqui, ó, logo em seguida, aqui, ó, seguida, no meio da cabeça. É chamado de parietal. Parietal. Eu vou tirar aqui porque fica mais fácil aqui. Tá aqui, ó. A parte do meio é parietal. Lembra de parente? Parietal. É responsável pela sensibilidade, pelo cheiro, fato, sensibilidade. Pele. Dos dois lados, né? São dois lados, certo? Dois lados. Está desmontado certo, dois lados. A parte de trás, onde ele falou do cerebelo. Quem viu falar do cerebelo aí? Que é aqui atrás, ó. Da nucazinha. Atrás, o cerebelo. O cerebelo. Aqui atrás, ó. Tem a parte occipital de trás. Vamos lá, vamos repetir. A parte da frente é responsável pelo pensamento e cognição. A parte do meio é responsável pela sensibilidade, pele, cheiro. E a parte de trás da nuca, aqui, é occipital, responsável pela visão. E a parte mais embaixo, que é aqui atrás, onde tem um buraquinho, que é o cerebelo, é responsável pelo movimento, pelos movimentos. Ok? Pelo movimento. A parte de lado é parietal. Aqui no parietal, aqui é temporal, ouvido. Ouvir. A gente vai ter que aprender isso aqui para não esquecer mais nunca, gente. Ouvir. Então, está aqui o cérebro, duas partes. Né? A primeira parte é responsável pelo pensamento, atenção. A parte do meio aqui, sensibilidade. A parte de trás é a parte que vai de ver, enxergar, occipital. E a parte, o buraquinho que tem na cabeça, que é esse aqui, chamado cerebelo, é responsável pelo movimento. Nessa parte aqui está contido o maior número de neurônio aqui. E a parte de lado, que é a parte do ouvido, né? É a parte responsável pela parte do ouvido. Ok? Vamos lá. Todo mundo viu na televisão que houve um acidente com o presidente da República. E ele, onde foi que ele bateu a cabeça? Quem pode dizer aí, por favor? Vamos interagir essa aula. Bateu aonde? Em que lugar? Pode falar. Se eu não me engano, a parte de trás. Parte de trás. Como é o nome dessa parte de trás que eu falei agora? Cerebelo. Cerebelo e occipital. Cerebelo é na parte daqui, ó. Cerebelo, essa parte aqui, pequenininha, ó. Ok? A parte pequena, ok? Essa parte pequena aqui, que parece uma borboletazinha. Bota o dedo aqui atrás da nuca, aqui, por favor. Vamos botar aqui atrás, o dedo. Aqui atrás. Tem um buraquinho? Tem um buraquinho ou não? Encontrou a covinha? Encontrou. É isso aqui, ok? Ok? É isso aqui. Ou seja, quando você leva uma pancada aqui, o que acontece com você? Quem pode dizer? A visão afeta. Perde a visão. Parabéns. Parabéns. Ok. Fica tudo escuro. Isso. Porque atingiu o lado occipital dos olhos. Ok? Correto? Isso. Correto. Se essa pancada for mais embaixo, vai pegar o quê? Os neurônios O cerebelo. Cerebelo. O cerebelo. Vai perder o quê? Os movimentos. Correto? Correto. Então, nós sabemos que nós temos
nós falamos agora em 4 lobos. Nós temos 4 lobos. Então, o cérebro é dividido em 4. 4 lobos. 4, ok? Depois dizer o quinto. 4. 1, 2, 3, 4. 4 lobos. Frontal, ninguém esquece, frontal, de frente, responsável por toda a parte cognitiva, pensamento, correto? A parte parietal, que é responsável por sensibilidade, por cheiro, a parte de trás, a parte dos olhos, occipital, mais embaixo o cerebelo, que faz parte dela, e a parte do ouvir, ok? Correto? Mas acontece que, recentemente, surgiu o quinto lobos, que é exatamente a ínsula, ou se não, é chamado também das questões das emoções. Seria o quinto cérebro responsável pelas emoções. O sistema límbico. Então, vamos lá. Quando surgiu essa queda aí, para você entender um pouco quando acontece com a gente. Quando aconteceu esse incidente com o presidente, que ele bateu, caiu, porque isso só é divulgado quando acontece com uma pessoa famosa. Quando acontece com uma pessoa normal, ninguém fala nisso. Então, a gente procura saber o que aconteceu. E vocês deviam falar do negócio chamado trepanação. Quem ouviu falar na televisão, no rádio? Trepanação. Não viram? Nunca ouvi falar. Vamos lá. Não. Pronto. Trepanação é um buraco que faz no centro da cabeça. Isso fazia desde a Idade Antiga. Na Idade Antiga, furava-se a cabeça das pessoas para dizer, porque as pessoas apareciam loucas e diziam que elas estavam possuídas. E nas aldeias, eles furavam o crânio para os espíritos saírem, para a saída do espírito. Aí, pode até brincar que furaram a cabeça do presidente para sair o espírito, né? Mas furaram a cabeça dele para conter a hemorragia. Ok? Então, o nosso cérebro, ele comanda a nossa vida. Vou mostrar outro vídeo aqui para que você possa acompanhar com maior exatidão, para a gente entrar na outra área da psicanálise. Vamos lá. Veja esse vídeo agora, que é importante para que você possa entender um pouco mais sobre isso. Vamos lá. Eu vou explicar em seguida. Espera aí. Um momentinho só que tá. O cérebro é, sem dúvida, o órgão mais importante do corpo humano. Principal componente do sistema nervoso central, o cérebro é responsável por comandar todas as ações voluntárias e involuntárias do nosso corpo. Nele, é possível encontrar cerca de 86 bilhões de neurônios, que se comunicam entre si, tornando possível ao indivíduo reconhecer estímulos do ambiente externo ou do próprio organismo. Para entender melhor o seu funcionamento, é necessário saber como o sistema nervoso, na qual o cérebro faz parte, é organizado. O sistema nervoso é dividido em 2 tipos, em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é dividido em encéfalo e medula espinhal. O encéfalo humano é composto pelo cérebro, tronco encefálico e cerebelo. O cérebro funciona como um computador central, na qual coordena todas as ações do nosso corpo. O tronco encefálico é a região do encéfalo que fica entre o cérebro e a medula espinhal. É a porção mais primitiva e que responde a estímulos involuntários, como, por exemplo, controle da respiração, movimento dos olhos, pressão arterial, sono e vigília, sede e fome, entre outros. Já o cerebelo é o órgão que fica posterior ao cérebro e é responsável principalmente pelo equilíbrio do indivíduo, além de atuar. Bom, nós já vimos aí outra parte do cérebro, de como funciona.
Então, toda essa parte aí do cérebro, ela vai formar a nossa parte da consciência. É aí que nós vamos entrar na psicanálise. Vai formar a parte da consciência, a parte cognitiva. A parte cognitiva é tudo aquilo que nós enxergamos, que nós percebemos. E segundo a psicanálise, nós só temos 5% de consciência. E 95% está no inconsciente. É aí que entra o nosso estudo da psicanálise. Mas para que nós possamos entrar no estudo da psicanálise, é necessário conhecer um pouco do cérebro. Por quê? Porque quem é psicanalista já, e quem não é psicanalista ou quem é psicólogo, vai deparar com os transtornos e os distúrbios, com as doenças psicossomáticas. Então, vamos lá. Como é que esse cérebro é formado? Nós vimos o cérebro. Como é que ele é formado? Nós falamos na aula anterior e nós mandaremos para vocês todo o material didático e também gravados. Quando existe uma relação sexual entre um homem e uma mulher, eu não vou passar outro vídeo, porque eu passei já 2. Depois eu mando para vocês. Quando existe uma relação sexual entre um homem e uma mulher, a mulher tem que estar ovulando para o engravidamento. Ok? A mulher tem que estar ovulando para ter engravidamento. Se a mulher não ovulou naquele dia, e ela tem a relação sexual, ela pode engravidar até o 5º dia após a relação sexual. Então, vai abrir uma trilha e buscar o espermatozoide. E vai levar até ela. E aí, essa ovulação vai escolher qual é o espermatozoide que vai acasalar. Quando há essa escolha do espermatozoide, vai surgir o ovo. O ovo. E esse ovo vai direto para o útero. Porque toda essa movimentação vai ocorrer aonde? Na placenta. E vai para o útero. No útero aí vai surgir uma grande maravilha, que vai ser as multiplicações dessa célula. E a multiplicação dessas células vai ocorrer aí nesse momento, ou vão ocorrer os surgimentos das placas neurais. Era bom vocês ir anotando isso aí, porque você vai encontrar muitas vezes na internet muita besteira, muita coisa que não tem nada a ver. E para a gente estudar um pouco da ciência, essa parte inicial é um pouco complexa, mas é importante que a gente tenha a base para buscar o céu, né? A gente está na Terra para ir até o céu. Então, surgirão, nesse momento, as placas neurais. Antes de todas as coisas, antes do surgimento do cérebro, antes do surgimento do coração, do pulmão, de qualquer coisa, surgirão as placas neurais. São 3 placas. E essas placas têm nome. Endodermo, ecodermo e mesodermo. São 3 placas dérmicas. E essas placas dérmicas, elas vão se fechar e irá correr o tubo neural. Depois eu mando para vocês o vídeo, certo? Repita aí, por favor, doutor. Tubo neural. Sim? Não vi. Repita aí o nome das 3 placas que você falou. Repita o nome das 3 placas. Ectoderma, mesoderma, endoderma. Ectodermo, mesoderma e endoderma. Então, veja só. Essas placas, elas vão se fechar. E vai ocorrer o tubo. Você vai encontrar na internet folhetim ou folheto embrionário também. Em qualquer, você bate no Google, vai aparecer. Folheto ou folhetim embrionário. Mas eu vou explicar a vocês, vou debulhar para vocês, para que vocês possam entender melhor. Então, essas placas neurais, ela surge e vira um tubo. E o tubo começa na boca
e vai até embaixo, né? O tubo começa e vai até embaixo. Após essas semanas, surgirão coração e pulmão. E a formação do cérebro, como nós falamos aqui. Então, qual é o mito? Qual é o mito que existe? Que cabeça grande é sinal de inteligência. Isso não é verdade. Cabeça grande não é sinal de inteligência. Como nós vimos aqui, o cérebro, a primeira coisa que vai surgir aí é o sistema nervoso central. Sistema nervoso central. Sistema nervoso central. SNP. A sigla é SNP. Sistema nervoso central. E nesse sistema nervoso central vai surgir o encéfalo, que é responsável, e logo abaixo, logo acoplado, o cérebro, que tem 1,2 kg. Nós vimos já os lobos e todas essas coisas aí que nós acabamos de falar aí. Tudo isso aí que nós falamos, toda essa conversa que nós falamos, vai gerar as nossas movimentações, as nossas ações, os nossos desejos, as nossas escolhas, vai surgir daí. É como o cérebro ele fosse um grande computador. E aí, surge aí os chamados neurônios. Todos vocês ouviram falar em neurônios, correto? Correto? Neurônios. Nós temos nós temos trilhões de células, mas 80 e 100 bilhões de células são neurônios, células nervosas, neurônios. Que eu, no meu livro, que está aqui, que vocês vão receber, eu falo que tem 100 bilhões de neurônios. Esse livro aqui, todos aqueles que estão matriculados no curso receberão esse livro. E nesse livro, eu já falo aqui do aparelho psíquico. O que é o aparelho psíquico? Que eu vou dizer já já. Correto? Correto. Todos vocês irão receber, mandarão o endereço, receberão na sua casa esse livro. Fora esse livro, todos vocês devem comprar esse livro aqui. Por favor, anotar aí. Ok? Anotaram? Eu vou dizer o nome do livro, é Charles Brenner, Noções Básicas de Psicanálise. Esse é um dos melhores livros que eu já li de psicanálise. Noções Básicas de Psicanálise de Charles Brenner. Esse livro você vai encontrar em brechós ou usado. Eu acho que já foi esgotado já. Aqui, ok? É importante a compra desse livro. Aí. Então, vocês terão como base inicial dessas primeiras aulas o meu livro, As 3 Chaves de Sucesso. Também esse livro está à venda aí em todas as plataformas, Amazon, etc, etc, etc. Mas vocês vão receber esse livro. Mas esse livro aqui de Charles Brenner, não, vocês vão comprar ele. É importante comprar. Aqueles que não puderem comprar, eu faço aqui um resumo e mando para vocês. É importante que a gente tenha um embasamento científico para discutir sobre isso. Então, nós temos 100 bilhões de neurônios. Você vai encontrar na literatura que a gente tem 86 bilhões de neurônios. Então, esses neurônios, como eu falei anteriormente, você vai encontrar muito ele na parte do cerebelo. 80% dele está para cerebelo e outras espalhadas. Só que cada neurônio, ele faz 10 mil sinapses. Cada neurônio se comunica com outros 10 mil vezes. Tem relações. Eu vou mostrar na outra aula aqui como é que funciona isso. Cada neurônio
se relaciona com o outro 10 mil vezes, chamada sinapse. E as sinapses, elas irão ocorrer cerca de trilhões de vezes. Trilhões de vezes. E como é que essas sinapses ocorrem? Agora, quando nós estamos estudando, quando a gente está lendo e quando a gente está interagindo, está conversando. Então, essa sinapse vai ocorrer nessa forma aí, que são os neurônios, eles estão conversando. E os neurônios vai levar até você a informações. Exemplo, quando eu mostrei aqui o cérebro, foi falado aqui numa palavra símbolo. Símbolo foi falada. Significa, o que é que significa isso? Que quando a gente tem dor, a dor que nós temos, você levou uma pancada em algum lugar, tem a dor. Quem registra a dor é essa parte do cérebro. Quem registra a dor é essa parte do cérebro. Por isso que muitas vezes uma dor emocional ela é confundida com a dor de um choque traumático. A dor de você estar triste, uma dor de perder o emprego, uma dor da mulher deixar você, uma dor de perder o emprego, ela é muito parecida com a dor de um trauma. Porque essa parte do cérebro não identifica, não sabe identificar. E vai fazer a leitura como se fosse a mesma dor. Num livro que eu estou escrevendo agora, A Mente é o Centro de Tudo, eu falo sobre isso. Sobre a diferença das dores que ocorrem. Vamos lá. Então, nós temos neurônios e neurotransmissores no corpo inteiro. Então, vamos supor, os neurônios que eu tenho, tem neurônios que chegam até o pé, até o dedo do pé. O tamanho de neurônio que nós temos. Tem neurônio de todo tamanho nós temos. Interligado. E, vamos lá, grande parte dos neurônios estão também no intestino. Veja que coisa interessante. Vocês já ouviram falar, fulano tem a cabeça de camarão? Não já? Sim. Fulano tem a cabeça de M, né? Por quê? Por quê? Inclusive, tem algumas literaturas que já colocam aí o cérebro e o intestino como segundo cérebro. O intestino como segundo cérebro. Toda essa confusão que eu falei agora, que vocês, para pessoas que estão participando disso pela primeira vez, é um pouco confuso, mas a gente vai desvendar esse mistério. Daqui a um pouco vocês vão entender mais. Toda essa confusão aí elas são formadas de forma consciente. Ou seja, esses neurônios, eles fazem sinapse um com o outro. E por que ele faz sinapse um com o outro? Quando eu recebo informação. Quando eu recebo as informações que vêm de fora. Quando eu escuto, quando eu cheiro e quando eu olho. Quando eu olho, quando eu escuto, quando eu cheiro, eu estou fazendo sinapse. Ou seja, o meu cérebro funciona através de impulsos. O meu cérebro funciona através quando alguém mexe com ele. Se ninguém mexer, ele não funciona. Ou seja, todas as pessoas que estão isoladas, essas pessoas podem morrer. Pessoas que ficam isoladas, que ficam no canto, que não saem para canto nenhum, que não interagem com o outro. Essas pessoas têm vida mais curta, porque essas pessoas não fazem com que o seu cérebro funcione. Porque o nosso cérebro, ele é preguiçoso. O cérebro, ele não quer gastar energia. Como ele não quer gastar energia, ele não quer fazer as coisas. Por isso que as pessoas são refém de muitas coisas. Como é que eu fico refém das coisas? Eu fico refém das coisas
quando eu tenho preguiça de fazer, ou quando eu não vou fazer. E quando eu não vou fazer e tenho preguiça de fazer, o meu cérebro não é estimulado. Bom, gente, eu queria ouvir um pouco vocês, porque possa ser que vocês não estejam entendendo o que eu estou falando e eu explico mais corretamente. Por favor, quem pode falar aí? Primeiro aí. Professor Pois não. Joel, eu estou começando, então estou absorvendo, estou notando todas as observações que eu tenho falado aí, praticamente. Estou com um caderno de anotações aqui, e pesquisar para, posteriormente, pesquisar para ter um detalhe maior sobre essas informações. Na verdade, isso aí, como o senhor acabou de observar, professor, será desvendado esses mistérios aí, e nós estamos pegando esses pontos, essas observações, essa linguagem, esse universo da psicanálise, para nós termos a propriedade melhor com os termos. E, com certeza, também os vídeos que o senhor irá colocar aqui, esses livros que o senhor apresentou aí também, bem como também os conteúdos que o senhor vai lançar aqui, isso vai servir de subsídio para a gente ter um entendimento melhor. A princípio, eu estou gostando muito, está me despertando muita curiosidade positiva, certamente a sinapse está funcionando por aqui, viu? Opa! Muito bom, muito bom. Obrigado. Então, essa parte que eu estou falando nesse momento é uma parte da neurociência. Né? Então, eu estou falando aqui dos lobos frontais, dos lobos parietais, do occipital. Estou falando da estrutura do cérebro, como ele funciona. E, pasmem, nós somos capazes de fazer a captação de 11 milhões de bits por segundo. O que significa isso? Que nós somos capazes de aprender muito em pouco tempo. Nós somos muito mais competentes do que os computadores. O nosso cérebro é mais competente do que os computadores. Os computadores é uma réplica, é uma cópia mal feita do nosso cérebro. Agora, por que é que nós não fazemos essa captação? Porque muitas coisas que vêm até a gente vai para o inconsciente. Vou dar um exemplo. O pastor vai pregar na igreja. Então, ele pregou na igreja lá, pregou um culto de 40 minutos. E ele citou vários versículos da Bíblia. Lógico que na igreja as pessoas não levam a caneta para anotar. Não é verdade? Não leva. Então, quando sair da igreja, todo aquele pregação do pastor foi para o cérebro da ovelha. Mas a ovelha não assimilou tudo aquilo. Parte daquilo ficou no inconsciente dela. Aí é psicanálise, gente. Aí é psicanálise, ok? Então, parte daquilo foi para o consciente dela. E como é que foi para o consciente dela? Vamos lá. Vamos imaginar que essa ovelha seja uma ovelha que nunca foi à igreja. Nunca foi à igreja. E ela chegou lá na igreja e o pastor pregou sobre Golias. Golias Davi. E ele pregou e fez a pregação. E no outro dia a ovelha esqueceu de um bocado de coisa. Certo dia, alguém, vamos supor, meses depois, alguém falou a essa ovelha que esteve na igreja do pastor, falou sobre pedrinhas, falou sobre pedra arremessada ou coisas parecidas. Essa irmã vai fazer a conexão dessas pedras a Davi e a Golias. E ela vai se lembrar da coisa, porque parte daquilo ficou no inconsciente dela. Ela soube que ela teve a ideia de que Davi matou Golias, mas ela não lembrou de com que foi. Se foi com a pedrinha, se foi com a pedra. Ela não lembrou de detalhes. Esses detalhes ela vai lembrar depois, porque ficou no inconsciente dela. Então, muitas coisas que ocorrem com a gente no dia a dia ficam no nosso inconsciente.
Se eu perguntar aqui aos senhores o que vocês comeram há 5 anos atrás, numa terça-feira, às 10 horas, vocês não vão lembrar. Mas tudo isso está no inconsciente dos senhores. Está no inconsciente. Ora, e como é que nós vamos trabalhar com a psicanálise e a neurociência? Como é que nós vamos trabalhar com a psicanálise e com a neurociência? Agora nós vamos desvendar um pouco. O cérebro que nós vimos agora, aqui está o cérebro. O cérebro que nós estamos vendo agora, tem muita gente que não está vendo, né? Está com a câmera ligada, e aí não vai ver, né? Não vai enxergar. O cérebro que nós estamos vendo agora, ele é algo real, ok? Não é real? Ele está aqui. Ele está aqui. O cérebro é real. Mas a mente não é real. A mente você não pega nela. Quem é que pegou aqui na mente alguma vez? Ninguém. Pois é, mas no cérebro você pega. Sim. No cérebro você pega. Então, os distúrbios ocorrem no cérebro. O que são distúrbios? Atenção, você que faz psicanálise aí, eu vou colocar a coisa mais para frente, hein, gente? Na minha opinião, existe distúrbio e transtorno. Na minha opinião, transtorno e distúrbio não são iguais. Na minha opinião, está no meu livro novo, distúrbio ocorre no cérebro. Distúrbio. Ou seja, na hora que esse cérebro está sangrando, há um distúrbio. Na hora que ele está sangrando, há um distúrbio. Exemplo. Quando o presidente da República caiu e teve um trauma na parte de trás dele, na área, no lobo occipital dele, aquilo foi um trauma, foi um distúrbio que aconteceu, que precisou de medicação ou cirurgia ou intervenção. Correto? Sim. Então, isso é um distúrbio. Então, tudo aquilo que a imagem pode ver, que a neuroimagem pode ver do cérebro, é um distúrbio que a neurologia pode ver, pode olhar, pode observar e pode tratar com medicamento ou com cirurgias. O que é transtorno? Você vai vai para a igreja agora e encontra um monte de carro lá, perturbando o carro para lá, um trânsito danado. Você vai dizer assim, que transtorno danado, ou não é? Correto? Correto? Então, esse transtorno, ele é temporal, ou não? Transtorno, ele é temporal. Ele pode notar, correto? Então, o distúrbio não. O distúrbio vai estar lá. Ele só sai de lá se ele for tratado, correto? O distúrbio que está lá, o sangramento que está lá, o Alzheimer que está aqui, o Alzheimer, o câncer que está no cérebro, ele vai estar lá de todo jeito. Só sai se for através de cirurgia ou de medicação. Ok? Então, você vai sair daqui hoje sabendo a diferença de transtorno e distúrbio. Ou seja, distúrbio é uma doença. E as doenças são neurológicas. São do cérebro. As doenças são dos cérebros. E os transtornos são da psique. Os transtornos são temporais. Os transtornos podem ser hoje ou podem não ser amanhã. Vamos lá. Vocês conhecem, na igreja ou fora da igreja, algumas pessoas que mudam de opinião toda hora. E que mudam de humor toda hora.
Ok? Isso não é doença, é transtorno. E como é que você vai tratar com remédio? Pode ser, pode não. Vamos falar sobre isso depois. Mas hoje não dá para falar sobre isso, né? Então, primeiro o cérebro, né? O cérebro, as doenças do cérebro. E os transtornos psíquicos e psicológicos. O que eu disse aqui a vocês no início foi que o cérebro, ele tem a parte cognitiva, que fica onde? Quem lembra onde fica? Por favor. Onde fica a parte cognitiva de pensamento e raciocínio? Fica onde? Fica na frente, frontal. Perfeito, perfeito, perfeito. A parte cognitiva, ela pertence não, né, gente? Ela é trabalhada pela psicologia. A parte cognitiva. Que você planeja, você, por exemplo, você para vir para esse curso hoje, você se planejou o horário, como vinha, como ia fazer. E esse planejamento ele é cognitivo. Ok? Ele é cognitivo. Então, essa parte cognitiva é muito trabalhada pela psicologia, através de um elemento, de uma técnica chamada TCC, Terapia Cognitiva Comportamental, que é chamada de psicoterapia. Então, os psicólogos trabalham muito com TCC. Ou seja, é tudo que está na consciência, tudo que está na área de planejamento, na área de consciência. Então, se a pessoa está de luto, está depressiva ou está de luto, sei lá o quê, essa pessoa que está triste e não quer comer, não é isso, ou ela vai para a psiquiatria ou vai para o psicólogo. Ela é psicólogo. E o psicólogo vai, através da psicoterapia, usar como instrumento para que essa pessoa reduza esses danos. Esses danos. Eu falei de psicologia, vou falar agora de psicanálise. Ora, para minha opinião aí, dentro de novas técnicas, eu botei um vídeo inicial dizendo que a psicanálise tem que ser sempre estamos buscando conhecimento. Vamos lá. A psiquiatria, a psicanálise, a psicanálise anteriormente, vamos lá. A psiquiatria, a psicologia e a neurologia, eles criaram aí alguns códigos de medição de doenças, vou chamar medição de doenças, chamada CID, CID e DSM. São códigos para dizer qual é a doença que as pessoas têm ou qual é o transtorno que a pessoa tem. Então, vamos lá. Então, se a pessoa está ouvindo vozes, se a pessoa está sentindo cheiro, se a pessoa está sentindo perseguida, se a pessoa está tendo visão, vendo vulto, aí eles vão dizer o seguinte: quem está sendo perseguida está dizendo que é paranoia, é paranoico. Eu acho que vocês já ouviram falar já. Paranoia, paranoico. Se a pessoa está perturbada do juízo, não está entendendo bem as coisas, não está entendendo bem as coisas, aí entra também na parte da classificação. E aí eles vão dizer, se você tiver 5 itens, exemplo, não estiver fazendo a parte de raciocínio bem, você não está
tá sentindo perseguido, está ouvindo vozes e cheiro, e toda essa coisa aí, ele vai dizer que você está com esquizofrenia. Então, a esquizofrenia ela é marcada por alguns parâmetros numa convenção entre psiquiatras, médicos. Deixa eu mostrar aqui. Condutas psiquiátricas, tá vendo aí? Condutas psiquiátricas. Então, eles vão dizer que existe um transtorno de esquizofrenia. Vamos lá. Vou tentar agora reduzir um pouquinho para chegar à psicanálise. Então, vamos imaginar que chegue na sua igreja um irmão que não está comendo, um irmão que está chorando direto, um irmão que está perturbado, angustiado, e por isso ele não está trabalhando. Você diria que ele estaria com que transtorno? Ele não está comendo, não está dormindo. Que transtorno? Depressão. Ok. Então, existe um conceito hoje de depressão que, para ter depressão, ele tem alguns pré-requisitos. E esses pré-requisitos estão contidos no CID e no DSM, para dizer que você é classificado como depressivo. Mas a psicanálise, lá atrás com Freud, e quem estudou psicanálise sabe disso, lá atrás ele veio como uma melancolia. Então, o que hoje existe entre os psicanalistas uma combinação, e entre muitos psiquiatras, que a depressão ela virou algo muito plural. Que a depressão virou uma coisa muito banal. Ou seja, todo mundo tem depressão hoje. Qualquer coisa é depressão, é depressão, é depressão, é depressão, é depressão, é depressão. Mas, na verdade, não é assim que funciona. Como é que a pessoa chega à depressão? Vamos imaginar. Tem uma pessoa na sua igreja que não está comendo, nem bebendo, nem está dormindo. Aí você dá uma nota de R$100 a ele fica alegre. Isso é depressão? Uma pessoa na sua igreja não está comendo, nem está bebendo, vive chorando pelas esquinas. Você dá uma nota de R$100 a ele. Você acha que isso é depressão? Não. Não é depressão. Muito bem. Não é depressão. Então, a depressão é o último estágio. A depressão vai fazer com que essa pessoa perca o vínculo com o mundo. Quem está depressivo perde o vínculo com o mundo. Quem está depressivo não vai trabalhar, não quer botar a cabeça na rua, vai se trancar em casa, não quer para canto nenhum. Então, na nossa opinião, a depressão tem 3 estágios. Pode anotar aí. Primeiro, luto. O senhor falando isso aí, eu conheci uma pessoa que ela estava um desses estágios aí. Ela saía, trabalhava, saía, ela não era evangélica, saía para as farras dela, tudo, mas toda noite que ela chegava, ela se cortava. É outra coisa, vamos chegar lá. Vamos chegar nisso aí. Vamos chegar noutra. Isso aí é outra coisa. Então, isso aqui é luto, ó. Luto e melancolia. Tá aí, ó, o livro. Luto e melancolia de Freud. Então, luto. Não está aparecendo, luto? não, professor. O livro que o senhor botou aí, a luz está tão forte que não está aparecendo. Eita, tá agora? Tá não. Deixa eu ver. É a luz aqui, deixa eu ver se eu... E agora? Você pode tirar uma foto e mandar para a gente. Vou mandar. Eu mando. Então, o que acontece? Primeiro estágio, né, professor? O meu estágio é o luto. Então, Ok. você perdeu o emprego. O que é o luto?
O luto não é a morte, uma morte que você tem. Alguém morreu da sua família, ou morreu a sua mulher, ou o seu primo, ou sua tia, e você está de luto. Não é só isso, não. Luto é toda a energia que você investiu sobre o outro, o vínculo criado com o outro. Quando esse vínculo é cortado sempre. Você tem um pastor, o pastor vai embora para outro estado. Você chora. Você fica de luto. Você perde o emprego, a mulher lhe deixa, o filho vai embora, o filho casou, você fica de luto. Ah, mas meu filho casou, eu não fiquei de luto, não. Porque não tinha vínculo, não tinha investimento. Você tem dinheiro no banco, botou, o banco fechou, você quebrou, você não quer mais guardar dinheiro no banco. E por que você não quer guardar mais dinheiro no banco? Porque tá de luto. Então, o luto vai fazer com que você não se relacione mais com aquilo. Tem mulher que fala assim, eu não caso mais nunca. Meu marido é uma desgraça, é uma peste. É um luto que não foi elaborado. Ou mulher que casou, ficou viúva e veste preta a vida inteira. Isso é doença, é luto não elaborado. Então, luto é tudo aquilo que não é elaborado, que você não consegue elaborar. Luto é um vínculo que você tem com o objeto. O que é objeto? Qualquer coisa. Dinheiro, gente, sentimento. Dá para entender? Expliquei bem ou não? Bem, professor. Muito bem colocado, professor. Parabéns. Está ótimo. Pode prosseguir. Então, esse luto aí vai fazer com que você não invista mais naquilo, não queira investir mais naquilo. Se você voltar a investir, vamos supor que você botou o dedo no Santander, no Nubank que é digital. E o Nubank deu a falência e levou seu dinheiro. Aí você disse, nunca mais eu invisto mais em nenhum banco mais. Você já botou tudo já. Santander, todos os bancos do mundo, não investe mais. Você não conseguiu elaborar esse luto. Você está traumatizado. Então, todo luto tem que ser elaborado. Se ele não for elaborado, ele vira melancolia. Então, o luto é o vínculo que você tem com o objeto. Que você fez investimento e não conseguiu elaborar. Aí vem para melancolia. Melancolia é o estado de tristeza profunda. É quando você não elaborou o luto, você perdeu o emprego, não vai atrás de emprego, não perdi emprego, não quero outro mais não vou atrás mais. Aí não quer mais atrás de emprego. Você não vai atrás de emprego mais, porque está de luto. Você conhece gente assim. Está de luto, não vou atrás de emprego nenhum mais. Aí fica em casa, triste, chorando, não quer mais procurar emprego, está em melancolia. Mas sai ainda para o lugar, ainda come. E aí, gente, o que vai acontecer? Se essa pessoa continuar não elaborando isso, vai entrar em depressão. Aí perde o vínculo com o mundo. Observe que no luto, vamos lá, gente, no luto você perde o vínculo com o objeto. Com o objeto. Seja ele sentimental ou pessoal. E na depressão você perde o vínculo com o mundo. Você se desliga do mundo. Ok? Aí você não quer saber de dinheiro, de nada. Vamos lá. Como ocorre essa depressão dentro do cérebro? Vamos lá. Agora que vai pegar. Como é que ocorre a depressão dentro do cérebro? Existem duas formas de analisar a depressão. Da forma psíquica e da forma neurológica. Vamos lá. A depressão, o transtorno de depressão, eu não falei de ansiedade aqui, não, falei só depressão, gente. Depressão, depois eu vou falar sobre outras coisas. Essa depressão, nós falamos aqui que nós fazemos sinapse, né? Sinapse. Então, essa depressão, nós temos no cérebro, quando um neurônio vai conversar com outros, tem um processo que chama de neurotransmissores. Essa comunicação chama de neurotransmissores. E quando esse neurotransmissor está bem... Vou tomar água aqui só para mostrar, tá? Quem tá vendo,
pode ver melhor. Então, tá esse copo aqui, meio d'água. Eu vou tomar a água agora. Tem pouca água, certo? No copo. Essa pouca água simboliza, não é a pouca água, simboliza pouco neurotransmissores. Então, quando o meu cérebro está com pouco neurotransmissores, e esses transmissores são dois, que nós vamos ver agora, a dopamina e a serotonina. A dopamina é um neurotransmissor responsável pela minha alegria, pela minha vontade, pelos meus gostos. E a serotonina. Então, nós temos dois neurotransmissores, a serotonina e a dopamina. Os dois juntos são responsáveis pela minha ação. E a dopamina, ela é um neurotransmissor que me recompensa. Tudo que eu gosto é gerado pela dopamina. Quando a dopamina está baixa, eu perco a vontade, eu não faço mais nada. E quando a serotonina está baixa, eu não durmo, fico sem dormir. Por isso, quem está com depressão não dorme. Repetindo, quando o neurotransmissor, chama o dopamina, ele está baixa, eu fico sem estímulo, sem desejo. E quando a serotonina está baixa, eu fico sem dormir. A serotonina, ela é gerada 80% pelo intestino. E a dopamina pelo cérebro. Pelo cérebro, a dopamina e a serotonina, mas 80% da serotonina é o intestino. Então, aí eu vou ao psiquiatra. O que é que o psiquiatra faz? Vai me dar um neurotransmissor fabricado em laboratório. Correto? O meu cérebro não está fazendo neurotransmissor, não está produzindo, não tá preguiçoso. Aí ele vai me dar um neurotransmissor chamado dopamina. Quando ele me dá dopamina, eu me levanto e vou trabalhar, e vou para lá. Então ele me dá a dopamina, certo? E vou dormir. Então, geralmente, quem vai para o médico, psiquiatra, tomar medicação, ele dá mais de um. Ele dá uma serotonina e uma dopamina. E depois nós vamos ver isso aí mais detalhadamente. Ora, o que acontece? Que quando você Isso não é toma... perigoso não, professor. Pode falar. Isso não é perigoso não, não é Eu vou aconselhável dizer agora. influenciar o cérebro a produzir isso aí. Vicia. Então, veja só. Vamos imaginar que isso aqui seja um neurotransmissor, meu braço. Se você pega seu braço e você amarra ele e trabalha com outra mão, com a mão mecânica, quando eu deixar de ter a mão mecânica, o braço mecânico, e vou trabalhar com o meu braço, ele vai querer ir ou não? Não. Não. Ele não vai querer ir, porque ele está preguiçoso. Por isso que as pessoas que tomam remédio controlado, elas ficam viciadas. E por que vicia? Porque está falando aí, você pode pesquisar, anota aí, viu? Todo medicamento taxa preta, ele é opioide. Opioide. E o que é opioide? O que é opioide? São viciantes. Pior que a maconha, né? Pior que a maconha. Então, o opioide, ele é uma espécie de cocaína fabricada em laboratório. Então, quando você pode ver aí, pesquise na igreja, se você quiser, todo irmão que é viciado em tomar Rivotril e outros tipos de drogas, eles vão perder memória, vão ficar esquecidos das coisas, porque há morte neural. A morte neural. Chegue amanhã, pegue um Rivotril, ou lê a bula do Rivotril aqui, ó, no Google, bota aí para ver amanhã, no Google. Vê se você toma, você lê. Vamos lá. Daqui a pouco termina a aula, eu tenho que correr aqui, porque o tempo é curto. Por isso que ele não pode perder a aula. A próxima aula vai ser... Vocês vão sair daqui afiados, viu? Afiados, eu lhe garanto a você. Ô, professor, permitem-me entrar aqui.
Mas eu queria só fazer uma observação, já estamos correndo por lá para o momento final. O senhor falou sobre os 3 estágios da depressão. Falou luto, mas entrou em outro universo aí, positivo, e não terminou. Quais são os outros 2 estágios da depressão? Primeiro, luto. Eu falei dos 2. Falei luto, melancolia e... Eu falei luto, melancolia e a própria depressão. Falei os 3. Eu falei os 3. Falei o luto, melancolia... a melancolia e a depressão. Que a melancolia é o estado choroso. É o estado que você fica choroso, fica sem comer um pouco, né? A melancolia. Aí você não elaborou o luto ainda. Aí ele parte para o estágio da depressão, que é perde o vínculo com o mundo. Ah, beleza. Compreendi. Perde o vínculo com o mundo. Desculpa. Agora, não, ok. Mas eu tô aqui para isso mesmo. Perde o vínculo com o mundo. Então, como é que funciona isso no cérebro, eu falei agora? É quando a dopamina e a serotonina, ela baixa, certo? E você toma remédio. Então, o primeiro remédio, o segundo remédio, no primeiro não, o segundo remédio de depressão que foi feito no mundo foi em 1950 para cá, 1950 e pouco, chamado Veronal. Porque na Itália, na cidade chamada Verona, na Itália, cidade de descanso. Esse remédio, Veronal, o primeiro remédio que foi depressão que existiu no mundo, foi descoberto por acaso. Fizeram um veneno, escuta lá, gente, um veneno para matar insetos. Inseticida. E aí, precisava, antes de jogar na agricultura, colocaram os macacos para ver o impacto que ia causar no ser humano. Os macacos se abestalharam. Virou esse remédio que hoje é o Rivotril. Se você acha que eu estou mentindo, pesquise. Pra você ver. Tudo que eu estou dizendo tem base científica. Não estou chutando nada aqui, não. Então, o remédio é uma droga. É uma droga. Todo remédio é uma droga. Primeiro, você pega o remédio, bota na boca, ó, oral, remédio oral. Depois fala dos outros, oral. Qualquer remédio para dor de cabeça, qualquer um. Você bota na boca, ele vai até o intestino. Do intestino ele vai para a corrente sanguínea. Antes dele ir para a corrente sanguínea, ele devassou o seu SNP, Sistema Nervoso Central. Ou seja, lascou você. Falei agora das questões do cérebro. Vamos falar das questões psíquicas agora. Quando é que eu tenho a depressão? Quando é que eu tenho a depressão? Quando você tem traumas. Quando alguém sacaneou você. Quando alguém feriu você com a palavra. Quando alguém escanteou você. Então, isso aí pode levar a um processo de luto e a um processo de melancolia e depressão. Esses pré-requisitos que eu falei agora podem ser tratados pelo psicanalista, que serão vocês. Como esse psicanalista vai tratar do depressivo, do ansioso e de dos tipos de transtornos? Através de algumas técnicas. Entre elas, ele vai fazer uma anamnese. Então, vocês aqui vão trabalhar com 2 coisas. Vai trabalhar com o cérebro e vai trabalhar com a psique. Com a psique, vocês vão usar algumas técnicas que eu vou ensinar novas que vocês não sabem ainda. E com o cérebro também nós vamos também colocar algumas técnicas. O que eu falei aqui no começo foi que... No começo não, falei agora. Que o remédio ele é um neurotransmissor. Ou seja, ele vai substituir a serotonina e a dopamina que o cérebro está com preguiça de produzir. Ora, mas acontece que o psicanalista ele pode, através da fala... Que foi que eu disse aqui, que o cérebro é ativado através de impulsos, correto?
os neurônios são ativados através do impulso. E esse psicanalista, ele pode, através de técnica, estimular o meu braço a funcionar. Ou seja, estimular o neurônio a fazer sinapse. Veja que coisa interessante. Ou seja, o psicanalista pode fazer, ele pode ser o remédio do paciente. Porque a partir desse momento que nós estamos trabalhando aqui, você pode ser um neuropsicanalista. Não só um psicanalista, mas um neuropsicanalista. Porque você vai ter a visão do cérebro e a visão da psique. Agora, vamos lá. A gente tem que encerrar porque a hora está passando, né, gente? Eu tenho aí mais... A gente demorou um pouquinho. A gente tem 6 minutos para terminar. Eu vou deixar 3 minutos para a palavra aqui de vocês. Então, vamos lá. Eu falei aqui do cérebro bastante, mas eu quero falar aqui, nessa hora, do aparelho psíquico. Esse aparelho psíquico, ele tem 2 viés. O viés de Freud e de Lacan. De Freud e de Lacan. Mas nós vamos começar pelo viés de Freud. E Freud idealizou que nós temos um aparelho psíquico. Que o aparelho psíquico, atenção, gente. O aparelho psíquico não é. Que muita gente diz assim, o aparelho psíquico é a alma. Não. Porque eu falei aqui, na aula inicial, que quando a gestação, quando surge a gravidez, surge a vida. E quando surge a gravidez, a primeira coisa que surge é a psique. Já tem vida, a poeira ali, está lá a poeira e tem vida. E segundo é a mente. Psique e mente. Então, a psique não é a mente. Freud fala isso bem claro. A psique não é a mente. A psique engloba a mente, engloba a consciência. A psique, ela é um conjunto. Então, essa psique, ela, segundo Freud idealizado, ela tem 3 componentes: o id, o ego e o superego. O id, o ego e o superego. Então, o id seria as coisas que nós não temos controle. E daí surgem as pulsões, e daí surgem os desejos, que nós vamos falar em outra aula de forma muito, muito, muito interessante. Nós vamos falar na outra aula que nós passamos por 3 úteros. 3 úteros, que eu vou falar na outra aula. 3 úteros. Úteros. Então, o id, o ego e o superego. O ego é você. É a sua consciência. É aquilo que você gerencia. Posso ou não posso? Então, o ego é o seguinte. Chegou alguém aí, depois da aula, e diz assim, ô, fulano, olha, vamos fumar um baseado ali, eu tenho um baseado ali, vai tirar todo o estresse ali. Um fuminho. Aí você vai dizer, vai ou não vai? É você que decide. E por que você não vai fumar baseado? Se você sabe que o baseado faz menos efeito do que o Rivotril. Você toma Rivotril, mas não toma baseado. Eu fumo, mas maconha eu não fumo, mas Rivotril eu tomo. Mas o Rivotril faz mais mal do que o baseado. Mas por que você não fuma maconha? Acha que o Rivotril faz mais, mas toma? Então, é você que vai. Mas por que você não fuma maconha? Por causa de uma coisa chamada superego. E o que é o superego? Superego é o vizinho, a igreja, a polícia, a mulher, o marido. Eu lancei um livro agora, aí minha filha chegou junto de mim e falou, aí ela diz assim, eu quero me apresentar meu superego, meu marido, o namorado dela. O superego é o namorado dela, que fiscaliza ela. Então, o superego, geralmente, vai dizer que você não pode. Essa questão da maconha é apenas simbólico, gente. Não estou dizendo que maconha é boa, não. É apenas simbólico. Só para você chocar você um pouco. Então, esse superego, ele vai dizer que você não pode. Aí vem todos os seus desejos. De madrugada, você se acorda com a vontade de comer um doce, mas o médico diz que você não pode, porque você tem diabetes alta.
Quem é o superego aí? Quem é o superego aí? Quem é o É o superego? médico. O É o médico. médico. Muito bem. O médico é o superego. Mas se você for, aí, nosso amigo psicanalista, se você for e comer doce, mesmo o médico dizendo que não pode, o que é que vai acontecer, meu amigo? Aí vai entrar o ego, que é as minhas escolhas. Exatamente. E vai entrar os traumas, né? Porque eu fiz isso, eu vou ficar com minha diabetes mais alta e não sei o quê. E aí pode gerar trauma nisso aí, nesses conflitos aí. Com isso tudo, eu quero dizer que não existe ninguém sã. Se você acha que é sã, não é sã não, amigo. Todos nós temos problemas. Todos nós temos problemas. E se você quiser aprender um pouco mais, você coloca no Google Ednásio Vieira. Ednásio Vieira no Google, portal de prefeituras. Portal de prefeituras. Todo dia eu tenho artigo, todo dia não, eu tenho mais de 50 artigos lá publicados. Você pode olhar lá e você vai ver eu falando sobre isso. Portal de prefeituras, Ednásio Vieira. Eu vou mandar você depois. Então, o aparelho psíquico, idealizado por Freud, ele tem 3 componentes, id, ego e superego. Muita gente fala aí em subconsciente. Subconsciente não existe. É inconsciente. Não existe subconsciente. Por favor, quem é meu aluno não pode dizer essa besteira de subconsciente. É inconsciente. Ok? Então, tem o consciente e o inconsciente. O que é que nós vimos no vídeo primeiro? Dizendo que o cérebro tem muitas coisas que nós fazemos que não tem consciência. Nós fazemos no automático. Muitas coisas que nós fazemos no automático, fazendo automatizado. Estamos no automático, não estamos ligados. Ou seja, o nosso inconsciente é que manipula a gente. Você, quando for psicanalista, com noções de psicologia e neurociência, você vai entender mais o inconsciente e você vai fazer escolhas mais certas. Porque nós vamos aprender aqui o que é desejo. O que é desejo? Por que eu tenho desejo? O que é que me influi nesse desejo? Então, gente, 2 minutos, 3 minutos para vocês fazer algumas perguntas para a gente encerrar, porque a hora já se foi. Professor, o senhor só não relatou, não entendi direito sobre o id. Só entendi mais sobre o ego e o superego.